na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Vamos mais uma vez cultuar ao Senhor nosso Deus, oferecer-lhe um culto de adoração e de pregação da palavra de Deus àqueles que Deus colocar para nos ouvir. Preparemos o nosso coração, desliguemo-nos agora das frivolidades deste mundo, das coisas que estão acontecendo, desliguemos as nossas atenções de outras coisas que não sejam agora esse culto ao Senhor nosso Deus. Apenas uma hora que nós vamos privar vocês das diversões do mundo. E queira Deus que estejamos mesmo privados das ocupações do mundo para podermos crer na sua palavra, crer na sua bondade, nas suas muitas misericórdias sobre nós. Ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo pecadores. Mas é maravilhoso saber que Deus atira para longe de si nossos pecados, nos perdoa e nos salva de uma vez. Nós ouvimos essa semana uma palavra sobre a história da perda de salvação que nos deixou muito edificados, porque nós já criamos assim, que salvação não se perde. Às vezes a tristeza faz-nos pensar que Deus pode ter se esquecido de nós, mas na realidade não acontece isso. Nosso Deus não nos esquece. Nossas preocupações e angústias é que às vezes nos faz esquecer a bondade do nosso Deus e nós ficarmos pensando alguma coisa que não convém. Mas isso não é bom. Nós vamos orar agora, pedir a Deus que aceite este culto em nome do Senhor Jesus, que Ele aceite para a sua glória, para o seu louvor e para a salvação de pecadores. Amém? Busquemos a Deus agora em oração. Senhor, glorificado seja o teu nome nas eternas alturas, onde tu tens o teu trono acima de todas as coisas e de onde podes ver o mundo, todo o universo, medir a palmos o universo que está diante de ti, pesar em balança de precisão o pó dos montes e contar as nações como gotas d'água que caem de um balde. Pai, tudo isso é maravilhoso. E quando olhamos para nós
e nos vemos como um grão de areia, então a nossa alegria em Ti se multiplica, meu Pai, e pedimos nesta hora que Tu tomes conta de nós, da nossa humanidade fraca, das nossas falhas, dos nossos deslizes, dos nossos pensamentos que às vezes fogem do controle do Teu pensamento, às vezes fogem do controle da Tua vontade, os nossos desejos que às vezes não concordam contigo, com a Tua santidade, com o Teu amor. Então, Pai, pedimos nesta hora que Tu abençoes a todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra nessa live, que Tu abençoes a todos aqueles que estejam ligados a Ti, ouvindo a Tua palavra, que Tu abençoe todos aqueles que pararam o que estavam fazendo para ouvir, para assistir, para Te glorificar com esse culto. Pai querido, queremos Te suplicar misericórdia Tua para aqueles que hão de ouvir. Pai, rasga o mal dos corações para que a Tua palavra penetre neles. A Tua palavra atinja os corações e haja salvação de almas. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, dá-nos a Tua bênção e a Tua graça, pois nós Te pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, para cultuar o nome dEle, para pregar o Evangelho, que salva, Aleluia. reconcilia o homem, Glória a Deus. transforma, não é? E isso faremos até quando o Senhor Jesus voltar. E Amém. nós devemos fazer isso em tempo e fora dele. A oportunidade que se nos apresenta. Glória a Deus de falar maravilhoso. do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, graças a Deus, mais uma vez Ele nos concede, nos dá essa oportunidade. E nós estamos felizes. Louvado seja o nome do estamos Senhor. aqui mais uma vez ao vivo. Desde já quero mandar um abraço para as pessoas Aleluia. que entram, para as pessoas que estão assistindo essa live, né? Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês, né? Então nós temos aqui Pastor Sérgio da Conceição, um grande abraço, meu irmão. Jardim Sacramento, né? Deus te abençoe, meu irmão, aí na sua casa, onde o irmão estiver. A paz aí para a irmã Maria Carmo, a irmã Marinalva Ferreira, paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, irmã. Glória a Marinalva. Deus. Que Deus possa abençoar a irmã aí, com a sua Aleluia. família. Todo mundo aí, em nome de Jesus. Fátima de Almeida, graça e paz Glória do a Senhor Deus. Jesus. Também, Fátima, um grande abraço, né? Deus continue te abençoando, rico e poderosamente, te dando saúde. Aleluia, Jesus. Irmã Léa Matos, a paz do Senhor, pastor Rogério e pastor Ferreira, e também a irmã Aleluia. Deus e a irmã Márcia. Então, retribuindo, irmã Léa, peço oração por mim, pois hoje estou completando mais um ano de vida. Isso é que é maravilha, né? Então, para minha irmã Léa Matos, um forte abraço, muitos anos de vida na presença do Senhor, com saúde, né? Aí para sua família, para o seu filho, para sua filha, para o seu esposo. Um abraço aí muito grande aí para a irmã, meu aqui, da irmã Márcia, amém. Pastor Ferreira, irmã Neuza, tá bom, irmã Léa? Aí em Cachoeiro de Itapemirim. Tá bom? A irmã nunca vai deixar de ser uma querida para nós. Amém? Então nós estamos felizes por causa disso. Né? Aleluia. Maravilha isso. E nós vamos Glória orar, a Deus. falar com o Senhor, agradecemos o Senhor por essa oportunidade, né? De orar pela nossa querida irmã Léa Matos, né? Por esse aniversário, né? Por mais um ano de vida que o Senhor te concede, minha irmã. Vamos fazer isso então agora? Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todos sempre. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Bendita Ó, seja a Senhor, tua te glória. damos graças por mais uma oportunidade de estarmos aqui para pregar a tua palavra. Te damos graças, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede a tua serva Léia.
Abençoe ali, ó Pai, o seu esposo. Ó Deus, toma o seu filho e a sua filha nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Concede a ela muitos anos de vida com saúde. Abençoe a igreja de Cachoeiro de Itapemirim, meu Pai. Aleluia, Jesus. O pastor Samuel Matos. Aleluia, abençoe meu Pai. Aquele povo querido, Senhor. Aleluia. Os irmãos de Muqui nas tuas mãos, irmão Israel. Glória a Deus. Enfim, ó Deus, continue dando a tua graça para o teu povo naquele lugar. Aleluia. Que a tua igreja seja uma testemunha viva do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali naquela cidade. Ó Senhor, toma também esses que entraram agora. Abençoa a saúde da Fátima. Toma o pastor Sérgio nas tuas mãos. Ó Deus, abençoe outros irmãos que têm pedido oração. Toma a irmã Marinalva Ferreira também. Toma a irmã Nininha Alonso nas tuas mãos. A irmã Elzira Osias. Pastor Gênesis. Enfim, ó Pai, o teu povo espalhado por aí. Aleluia. E aqueles que entrarem depois, ó abençoa, Deus, para assistir, Senhor. ó Pai, que a tua graça esteja Amém, sobre Jesus. eles também. Ó Deus, prepara o nosso coração, prepara o nosso ouvido para ouvir a tua voz nesta noite e que a tua graça desça sobre cada um aqui agora e sobre todos os que estão ouvindo e que ouvirem posteriormente. Em nome do Senhor Jesus, eu te oro por fé e desde já te agradeço. Amém. Amém. Aqui o pastor Gênesis também. Aleluia. Né? Forte abraço, meu irmão, em nome de Jesus. Para a irmã Elzira Osias, para a irmã Nininha Alonso de São Gonçalo, Josiane Matos, a paz do Senhor aos pastores e a todos os irmãos. Deus te abençoe, Josiane, a paz aí para o Josadac. Amém? Amém. Nós vamos ler agora a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Para meditação. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 6 a 10. Evangelho de João 10, de 6 a 10, diz assim. Está aqui a irmã Josiane Matos aqui. Foi uma alegria poder rever nosso pastor Ferreira, irmã Neuza, no nosso jubileu da Juniorb. Maravilha. Deus abençoe sempre, né? Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém, amém. Meus amados, aleluia. Acabamos de ouvir as razões por que o Senhor Jesus veio. É doloroso a gente às vezes pensar que toda a humanidade estava perdida. Esteve perdida toda a humanidade. Não, nem um justo sequer. A Escritura nos diz na carta aos Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão. Mas que sangue para ser derramado? O dos animais serviam para apontar para algo mais importante, porque os animais não sabiam por que estavam morrendo. Eles não tinham culpa de nós pecarmos, levarmos uma rolinha, um pombo, uma pomba, um animal maior para ser sacrificado pelo nosso pecado. O animal não tinha culpa. Que é isso? Pois bem, amados, a gente estava nessas condições. Mas é maravilhoso a gente saber que muito antes do mundo ser criado, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, já tinha sido imolado por uma humanidade que ainda não existia, por um mundo que ainda não existia, mas já Deus, que sabia de tudo, que já nos conhecia muito antes que existisse o mundo, Deus que já nos conhecia, sabia do nosso estado de desgraça, onde iríamos cair e não termos como nos levantar. Deus providenciou já o sacrifício
do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Cordeiro foi morto antes da existência do mundo. De maneira que quando o primeiro homem surgiu no mundo, o plano de salvação de Deus já estava estabelecido e já começou a se cumprir ali, em Adão, e já começou a se cumprir no filho justo de Adão, já começou a se cumprir na geração que havia de vir. E é maravilhoso a gente saber que quando nascemos, o plano de Deus para nos salvar já estava pronto. Aí nós não sabíamos de nada, não entendíamos nada, nem nascemos ainda, nem existimos ainda, mas Deus, o nosso Deus, o Hosana nas eternas alturas, já tinha providenciado a nossa salvação. Como? Se não havia um sangue justo. Então o que é que ele fez? Abriu mão do seu filho, do seu bendito filho Jesus, e fez com que ele aceitasse vir a este mundo, deixar a glória do Pai nas eternas alturas e vir a esse mundo por um desgraçado igual a mim, por um pecador igual a mim, que merecia o inferno e já estava quase caindo nele. Pois bem, meus amados, então Deus, na sua infinita misericórdia, que jamais homem algum conseguiu entender, no seu infinito amor, que jamais alguém pôde sondar, ele resolveu salvar seus próprios inimigos, que nós nos tornamos inimigos dele com o pecado. Resolveu nos salvar com sacrifício, eterno sacrifício, do seu bendito e glorioso Filho Jesus. Mas como? Olha, queiramos ou não, mas desde que Deus chamou alguém, Abraão, e disse que na tua família serão benditas todas as nações, Jesus começou a operar. Ele não era conhecido ainda, mas os fatos mostravam Jesus ao mundo. Hoje nós conhecemos que foi o Senhor Jesus que libertou os cativos do Egito. Foi o Senhor Jesus que abriu o Mar Vermelho. Foi o Senhor Jesus que trouxe esse pessoal. Foi o Senhor Jesus que manifestou-se no deserto de várias maneiras. Foi o Senhor Jesus que no momento ele era pedra, em outro momento ele era água que surgia da pedra. Foi o Senhor Jesus que nos trouxe carne, cordonizes, para matar a fome do povo no deserto, e que nos trouxe pão do céu, também para o povo comer. Tudo isso foi ele, mas nós não sabíamos disso. O povo não sabia disso. Via acontecer, louvava a Deus, glorificava a Deus, mas não sabia da existência desse maravilhoso Jesus que vinha trazendo eles para cá. É maravilhoso, irmão, a gente saber disso. Que muito antes dele nascer, ele já conhecia as nossas lágrimas, nossas desgraças, nossa perdição. E ele veio. Interessante que não apenas como uma pedra, não apenas como uma rocha, mas Deus, na sua misericórdia, resolveu que ele se fizesse um ser humano com as qualidades e fraquezas de um homem, menos com o pecado. E o profeta, maravilhoso profeta Isaías, ele foi o primeiro a nos falar: uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e esse filho seria chamado
de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, quer significar Deus conosco. Escuta isto. Deus comigo é um perdido, quase caindo no inferno. Deus manda uma bênção dessa com o nome de Deus conosco. E pouco tempo depois o mesmo profeta viu o nascimento desse filho e disse: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do principado desse príncipe haverá um reino que não terá fim. Meus irmãos, ouçam isto. E o Senhor Jesus nasceu daquela virgem por interferência do Espírito Santo de Deus, não do ser humano, senão seria um pecador. Pois bem, e esse menino chamado Jesus, ele cresceu entre nós, seguiu a profissão do pai, foi um carpinteiro, trabalhou até os 30 anos. Quando chegou aos 30 anos, dedicou-se ao ministério e começou a trabalhar pela salvação do pobre pecador. Mas é interessante notar-se quantos milhões ele já tinha salvo, já havia salvado antes de aparecer para nós. Quantos milhões tem na glória que agora sabem que foi Jesus que os salvou, mesmo antes desse Jesus nascer, da Virgem. Esse Jesus andou com eles nas manifestações do deserto até chegar ao ponto de ser odiado. Satanás levantou ódio no mundo contra Jesus, porque Satanás não podia suportar. Satanás perdeu o lugar no céu, porque queria ser igual a Deus. Como caiu, resolveu levar a humanidade à mesma queda. Qual foi a palavra dele a Eva? Através da serpente. Ele disse que vocês não podiam comer daquele fruto. Eva disse: nem nele tocareis. A ordem dele foi que nem nele tocareis. Isso aí já saiu por conta dele, por conta dela. Porque Deus não disse isso. Deus proibiu comer. Esse nem nele tocareis, dizer que Deus disse isso, fica por conta de Eva. Pois bem, mas o que é que aconteceu? Daí em diante o fruto tornou-se atraente para ela. Oh, mas deve ser gostoso. Como é que pode? E a gente não pode comer? Sabe uma coisa? Foi lá, pegou o fruto e comeu. Chamou Adão, ó. E Adão, feito um tolo, comeu também. Quando comeram, qual foi o primeiro ato que aconteceu? Descobriram que estavam nus. Foram se esconder de Deus. Até ali eles não tinham notado a nudez. Taparam-se com folha, não sei de quê, sei lá. E quando Deus chamou: Adão, onde estás? Ah, ouvi a tua voz soar e escondi-me porque eu estava nu. Quem te disse que estava nu? Comeste do fruto? A mulher que me deste. Me deu e eu comi. Aí Deus veio. E daí, irmãos, começou a nossa maldição. Começou o nosso sofrimento. Daí em diante não houve mais nenhum justo na terra. Não houve alguém que pudesse ser sacrificado pela humanidade. Então Deus apelou para o seu próprio coração e nos garantiu a salvação
nos mandando Jesus. O que entristece hoje é que as pessoas sabem disso, mas muitos rejeitam Jesus. Muitos não querem Jesus. Muitos ouvem a palavra de Jesus, mas deixam para lá. E isso é muito terrível, porque o Senhor falou naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome, no profetizamos, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome curamos. Nunca vos conheci. Amados, não adianta a pessoa estar na igreja, se não aceitar Jesus como Salvador, continua perdido, pendurado nas portas do inferno. Não adianta, não tem como acudir, não. Não tem como se livrar disso. O homem sem Jesus, no céu ele não entra. Não há no céu nem um salvo que tenha entrado lá, a não ser pelo sacrifício eterno e glorioso do nosso amado Jesus. Todos foram salvos por eles, nenhum entrou ali por merecimento próprio, por ter sido uma boa pessoa, por ter praticado boas obras, por ter uma religião, por ter feito muito bem às pessoas, ter ajudado alguém, ter socorrido alguém, ter dado até dízimo, ter dado até oferta para a igreja. Tudo isso ficou aqui mesmo na terra como ajuda para os homens, mas para Deus sem valor nenhum. Porque Deus só aceita a oferta de quem é servo dele, de quem é salvo pelo seu Filho, de quem teve seus pecados lavados pelo sangue eterno do Senhor Jesus. Então todos aqueles que creram em Jesus, e mesmo aqueles que não conheceram Jesus, mas seguiram a orientação da lei, guardando-se do pecado, todos esses foram salvos por Jesus antes de conhecê-lo, antes de saber quem era ele. Agora nós sabemos quem é Jesus. Ele veio, nasceu, cresceu entre nós, foi para Galileia, chamado Galileu. Então ele dali saía para pregar. O pessoal, uns queriam fazer dele rei, ele sabia que não era essa a questão. Ele não era rei, como o povo queria, um político poderoso para matar a fome do povo, não. Ele era um rei nos planos eternos e gloriosos do nosso Deus, do nosso grande Jeová dos exércitos. Pois bem, e ele veio, e ele foi perseguido. Mas interessante que ele foi perseguido, perseguiram, tentaram matá-lo, mas não conseguiram, porque não era chegada a hora. Ele sempre dizia, não é chegada a minha hora. Ele orava, ele clamava a Deus, ele pedia a Deus, mas sempre fugindo de ser morto, porque não era chegada a hora. Até que chegou a hora. Chegou a hora dele morrer. Até que chegou a hora dele ser sacrificado. E agora ele pergunta aos perseguidores, a quem buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. E eles caíram por terra, mas nem assim se emendaram. Levaram Jesus preso, e lá se foi o nosso amado Jesus para ser julgado, e acusaram daqui, acusaram dali, e ele só dizia que ele era filho de Deus, que veio para salvar, que a palavra dele era verdade, mas ninguém acreditou na palavra dele, ninguém queria crer na palavra dele, achava que ele era um usurpador, um traficante, um mentiroso. Queria aparecer. E ele sofreu, foi julgado, foi humilhado como jamais
jamais alguém foi humilhado a 10ª parte do que o nosso querido Salvador foi humilhado. Satanás fez tudo para que ele negasse. Satanás mentiu para ele, ofereceu vantagem. Olha, esse mundo todo é meu, foi-me dado. Eu te dou se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui eu estou, jejuou 40 dias, essa pedra, tu podes fazê-la pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Viu? Olha, pula daqui embaixo porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás, vencido, retirou-se. Vieram os anjos para servi-lo, mas ele foi para ser julgado agora. É uma tristeza, irmãos, pensarmos nisso. Que o próprio Pedro, que garantiu, todos podem te negar, mas eu não. O Senhor disse, olha, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu? Mas de modo nenhum. Eu. Outro pode negar, eu não. Negou 3 vezes. Quando Jesus olhou para ele lá, depois que o galo cantou, e depois dele ter negado 3 vezes a Jesus, a Escritura diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Meus irmãos, só nos resta dor para aquele que nega Jesus. Para aquele que abandona Jesus, só resta a condenação. Olha, só há 2 reinos. O reino da luz, onde habitam os santos, os anjos, e o eterno e glorioso Deus, com seu santo Filho, Jesus, reinando eternamente. Só existe esse reino, e o reino das trevas, que pertence ao diabo, onde muita gente está pendurado ainda. Por quê? Porque acham que não precisam de Jesus. Eu não pequei. Você não pecou? E por que é que o Senhor procurou um justo e não achou? Onde estava você, que disse que não pecou, e Deus não te viu? Pois bem, irmãos, então, ele foi julgado, foi condenado, foi humilhado, cuspiram nele, escarraram catarro na cara do nosso Salvador. E sabe o que é que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu Deus, como é que numa circunstância dessa o homem pede perdão? Ele podia amaldiçoar todo aquele povo, perdoou. Até um ladrão que estava crucificado ao lado dele, sabendo que ele era inocente, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Meu Deus. E você que está ouvindo isso, o Senhor Jesus disse, olha, o que crê na minha palavra passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Eu sou a luz que vim ao mundo para que aquele que me segue não permaneça nas trevas. Então quem não segue Jesus está permanecendo nas trevas. O pior de tudo é a ira de Deus sobre essas pessoas. Eu queria falar para você, hoje é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Por quê? Porque o dia de ontem já passou. Quem morreu ontem sem salvação está no inferno agora. Quem morreu ontem salvo está na glória com o Senhor. Aleluia! Está na glória com o Senhor. Pois bem, o dia de ontem. O dia de hoje está diante de nós.
é o dia que você pode tomar as suas atitudes, porque o dia de ontem não nos pertence. Muita gente que hoje está no mundo ainda vivendo e talvez até assistindo a essa live, amanhã pode estar sendo sepultado. Hoje ele pode ser assaltado por aí, pode ser atropelado, pode ser assassinado, pode acontecer um bocado de coisa e ele ter que enfrentar a eternidade hoje. Se for um santo, vai para a glória. Vai para a glória. Viu? A Escritura chega a dizer que é alegria para o Senhor a morte dos seus santos. O Senhor se alegra com a morte do justo. Por quê? Porque o justo, morrendo, não há mais condição dele pecar por aqui. Agora ele vai para a glória para nunca mais conhecer o pecado. Então, preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte do justo. É interessante isso. Mas ele não quer. É preciosa, mas ele não quer que o justo morra agora. Ele quer que o justo seja salvo, glorifique o Senhor, pregue a sua palavra, viva na graça, santifique-se para louvar o Senhor, para levar a mensagem do Senhor a outros necessitados. Pois bem, olha, não há condição de salvação fora de Jesus, não há condição de salvação de nenhum. A religião não salva, as boas obras não salvam, a ajuda a alguém não salva, o ser bom, achar que é santo, não salva não. Aquele que é salvo, sente que é salvo. A salvação não é uma coisa que se prometa e a pessoa não entenda não. A salvação quem tem, sabe que tem e sabe que não vai perder nunca mais. Perda de salvação não existe na palavra. Não existe na palavra. Uma vez salvo, salvo para todo o sempre. Pode aparecer momentos de fraqueza, pode aparecer momentos de luta, momentos de dúvida, mas a salvação não se perde. O Senhor Jesus só salva uma vez para sempre. E é interessante eu saber que se amanhã ou daqui a um ano, se eu estiver vivo ainda, eu cometer um pecado, esse pecado eu vou lamentá-lo diante de Deus, mas ele já foi perdoado. Então o Senhor Jesus, quando salva uma pessoa, perdoa os pecados passados, presentes e futuros. Agora, deixa no coração do homem aquele amor, aquela satisfação, aquela alegria de ter a palavra de Deus escondida no coração para não pecar, e se ele entender que pecou, mesmo sabendo que o pecado já foi perdoado, ele comparece diante de Deus para lamentar ter pecado, pedir perdão. E o pecado já foi perdoado. Louvado seja o nome eterno e glorioso do Senhor. Então eu queria que você prestasse atenção agora. Eu não sei para quem estou falando, mas Deus sabe quem está ouvindo a mensagem. Deus conhece você. E você sabe se você é um salvo ou não. Porque se você for um salvo, você sente que é salvo, você ama Jesus, você se agarra com Jesus, você não larga Jesus, não pensa em outra coisa a não ser no reino que ele espera na glória. Agora, se você não é salvo, você pode até estar na igreja, mas está pensando na diversão do mundo, mas está pensando naquela mulher bonita que você tem olho para estar olhando para ela, a mulher que não é sua. Pois bem, cobiçando coisas alheias, bancando o esperto às vezes, levando o dinheiro que não é seu, bancando o sabido
em cima dos outros, e isso são atitudes de incrédulos, de quem não tem Jesus no coração. Porque quem tem Jesus no coração já está alegre por natureza, já vive alegre. Ele tem Jesus no coração, ele sabe que ele é um salvo, ele sabe que nem todo o poder do inferno pode tirar a salvação dele. Nem o diabo com todos os demônios, nem o mundo com todos os seus prazeres e pecados, nem a carne com todas as inclinações erradas poderão tirar a salvação de quem foi salvo por Jesus. Então eu queria que você prestasse atenção aqui, a isso. Você pode, numa atitude, num gesto, num átimo de tempo, sair dessa porta do inferno onde você está, fazer com que a ira de Deus que repousa sobre você saia de sobre você e você ser um filho de Deus a partir de agora. Olha que maravilha! Você que era filho do inferno até ainda agora, pode agora ser um filho de Deus, um filho do céu, lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus e apresentado a Deus mais alvo do que a neve. Aleluia! Lavados pelo sangue inocente do Cordeiro. Olha o poder desse sangue maravilhoso. O apóstolo Pedro diz que debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. E o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz, olha, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele acrescentou, dos quais eu sou o principal. Mas isso aí fica por conta dele. O principal podia ser eu, pode ser você, pode ser outro qualquer. Mas eu quero dizer a você que o Senhor Jesus quer salvar você esta noite. Ele quer salvar você. Se desnude de tudo. Se desligue de tudo. E pergunte a Ele agora. Se você tiver coragem de fazer como aquele que estava crucificado à direita dele. Se você tiver coragem de dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele vai dizer o que disse para aquele homem. Em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Hoje mesmo. E se você, essa noite, for chamada à eternidade, glórias a Deus nas infinitas alturas, você vai para lá. Mas se você não quiser aceitar, fizer como muita gente faz, vai à igreja, ouve a palavra, mas deixa para lá. Vai à igreja, ouve, sabe que Jesus quer salvar, mas prefere os prazeres do mundo, as alegrias do mundo, as riquezas do mundo, pois você vai para o inferno sem riqueza nenhuma. Vai nu, como nu nasceu. Vai desse jeito. E se perde porque não quis Jesus. Eu quero dizer a você, não faça isso. Aceite a Jesus agora. Ele quer salvar você. Ele morreu na cruz por você e por mim. Ele morreu por você e por mim. Por que é que você está perdido e eu sou um pregador do Evangelho? Você não podia ser um pregador também? Você não podia ser um santo também? Você não podia agora estar glorificando a Deus também pela sua salvação? Porque você prefere continuar debaixo do jugo do pecado, sabendo que está pendurado para cair no inferno, se não aceitar Jesus. Eu não estou inventando isso, gente. O pregador não está inventando isso, é a palavra de Deus que garante. É a palavra de Deus que diz que só existe o reino da luz e o reino das trevas. Quem não estiver no reino da luz, onde habita o eterno e glorioso Deus, está no reino das trevas, onde habita Satanás e os demônios
que o seguem. E você em que reino quer estar? Qual é o reino que você prefere? Qual é? Olhe, se eu pudesse, eu agarraria você pelo pescoço e obrigaria você a aceitar Jesus. Mas eu não posso fazer isso. E Deus não aceitaria que eu fizesse. Deus ama, mostra o seu amor, revela o seu amor, proclama o seu amor, manda pregar o seu amor, mas deixa que você, que é a imagem e semelhança de Deus, se curve diante da autoridade de Deus, se ajoelhe diante da autoridade de Deus, peça perdão a Deus e glorifique a Deus e vamos morar no céu. Eu gostaria que você pensasse nisso comigo. Pensasse nisso comigo. Não é o seu merecimento, não são as suas boas obras, não é nada disso que vai levar você para o céu. Quem vai levar você para o céu é o Senhor Jesus, se você acreditar, se você crer, aceitar a palavra dele. Olha o que ele disse, olha o que ele disse na palavra que foi lida. O que é que ele disse? Ele disse, olha, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. É isso que o diabo quer fazer com você. Agora ele diz, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, seguem a minha voz, eu amo as minhas ovelhas e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Pois bem, o Senhor Jesus garante, o Senhor Jesus nos mostra que Ele quer salvar você. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida eterna, vida abundante. Eu vim para que vocês não morram no pecado. Eu vim para que vocês não sejam condenados à vida eterna, à morte eterna. Eu vim para que vocês não vão para o inferno. Eu vim para trazer luz. Eu vim como luz. Pois bem, eu sou a luz que vim ao mundo. Fora de mim só há trevas. Longe de mim só há trevas. Longe de mim só há condenação. Longe de mim não há esperança. Eu sou a luz. Não há outra luz. Não há outro caminho. Não há outro jeito. Religião nenhuma tem poder para salvar ninguém. Nenhum santo, nenhum desses que são agregados por aí, a Nossa Senhora Aparecida, a Maria, nada disso vai salvar você. Ou você aceita a Jesus, Filho eterno do eterno Deus, ou você aceita Ele como seu Salvador, ou não há esperança nenhuma para você. Pois bem, ele disse, eu sou a luz que vim ao mundo. Ele veio ao mundo para iluminar, para salvar você, para acudir você. Foi para isso que ele veio a este mundo. Eu sou a luz que vem ao mundo, para que não haja trevas, para que os que estão nas trevas saiam das trevas para a verdadeira luz. A luz que nos ilumina a alma, a luz que está conosco, a luz, Jesus, a luz eterna. O que é que você me diz? Eu gostaria que você não saísse dessa live hoje do jeito que você entrou. Se você é um salvo, saia edificado. Se você não é um salvo, saia salvo daqui. Aceite
a Jesus. Aceite a Jesus. Eu sou a luz que vem ao mundo. Não há salvação sem mim. Eu sou a luz. Eu sou a luz. Em mim não há trevas. As trevas estão do lado do reino errado, do reino de Satanás. Lá estão as trevas. Mas eu sou a luz que vem ao mundo para arrancar das trevas quem quiser sair delas. Se você quiser sair das trevas, aceitar como Jesus como seu Salvador, é a hora de você decidir-se. Não permaneça nas trevas. Aceite a Jesus agora como seu Salvador. Glorifique a Jesus. Santifique-se para segui-lo. E não esqueça disso, que ele veio trazer a luz ao mundo. Ele é a luz. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos orar para terminar. Está aqui a nossa irmã Elzira Osias, né? Nós até Aleluia. Menção. Pastor Gênero, já tínhamos feito menção, né? Irmã Nininha Alonso, já tínhamos feito menção antes Aleluia, de Jesus. Vocês são os abençoados. Irmã Maria Carmo, Pai do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. Pastor José Ferreira e Pastor Rogério. Aleluia. E as nossas queridas irmãs Neuza e Márcia. Muito bem. Aleluia. Retribui aqui, irmã Maria Carmo. Irmã Nininha Alonso, né? Que Deus abençoe. Aqui de São Gonçalo. Nós estamos aqui também, né? Leia aqui o versículo 10. Ainda. Não acabou, não? Preste atenção a esse versículo. João 10:10 que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com Abundância, vida eterna, abundante. Amém? Amém. Ouçam isto e louvem a Deus. Está aqui a nossa irmã Delvira Cabral, dando a paz aqui para a irmã Neuza. Aleluia, Jesus. Né? Tá aqui. Pastor Paz, Pastor Ferreira, o cabelo tá muito bonito. Irmã Delvira, né? Irmã Delvira Cabral. Deus abençoe, tá, irmã Delvira aí. A irmã, a sua família toda. Quer dizer que meu cabelo tá bonito? Tá. Ah, né? Maravilha de Aí Deus. no Jardim Meriti. Forte abraço para vocês todos. Aleluia. Né? Qualquer hora a gente aparece aí, tá, irmã Delvira? Pode deixar. Eu vou aparecer aí. Tá aí. Então, que Deus abençoe a todos, né? Tá aqui a nossa irmã Marlene Alves, palavra abençoada, a salvação é eterna. E é mesmo, irmãos. É mesmo, a salvação é eterna. O sacrifício é eterno, redenção eterna e salvação é eterna. Amém e amém. Não se perde salvação. E não espere para amanhã. Pode ser hoje. que amanhã... ele saiu da igreja, ele perdeu. Não, ele não perdeu, não. Ele pode ser, ele vai voltar. Ou ele ainda nem é. Tem muita gente aí que batizou e não é salvo coisa nenhuma. Naquele dia, no teu nome eu fiz isso, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Aquele que é, a palavra de Deus diz o seguinte, olha, Deus ele garante. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar meu tesouro até o dia final. Se você diz que perde, você está dizendo que Deus ele não tem poder. Aleluia. Isso é uma blasfêmia. Se você não entende, não fala não. Não, mas ele saiu. Deus não tem nada a ver com o pecado do sujeito, não. Ele tem a ver com a palavra dele que ele Aleluia. garante. Agora, eu não sei se o sujeito é mesmo ou não. Porque naquele dia muita gente vai dizer que no nome de Deus expulsou demônio, pregou, nunca vos conheceu, nunca foi. E nunca saiu da igreja. Ele nunca perdeu, mas ele também nem nunca teve. Isso que a palavra, é isso aí que a gente tem que entender. Agora, aquele que é, sabe que é. Porque o Espírito testifica com o Espírito. O que é salvo não tem dúvida. Aquele que é, o Espírito testifica com o próprio Espírito da pessoa que ele é filho de Deus. Pois é. Então isso aí é... E a pessoa, a Escritura diz que aquele que crê,
o corpo dele é templo do Espírito Santo. E ele sabe, ele sente isso. Está entendendo? E o Senhor Jesus garantiu que aquele que aceita a palavra dele, que crê, ele e o Pai viremos, faremos nele morada. Então vejam bem, a Trindade Santa habita naquele que é salvo. E não há dúvida disso. E quem é que vai expulsar os três de dentro do homem? Ah, isso aí. Quem é que vai expulsar? Nem demônio consegue botar para fora. Aí você vai conseguir? Isso não tem o mínimo cabimento, amém? Aleluia. Então a gente precisa entender essas coisas. Aleluia. Aí para a Louvado glória do seja nome Deus. do Senhor. Vamos orar, agradecendo o Senhor por essa oportunidade. Tá aqui, irmã Delvira. Sim, as portas estão abertas. Pode deixar, irmã Delvira. Pode deixar, a gente aparece aí. Amém? Eu quero orar agradecendo o Senhor. Né? A irmã Leia Matos está fazendo aniversário hoje, mas já oramos, né? Parabéns aqui para a irmã, tá, irmã Leia? Né? Pastor Ferreira foi pastor da irmã, eu fui pastor da irmã também, né? E parece-me que o seu pastor acho que fez aniversário também, né? Eu tô aí procurando ver qual foi o dia que eu acho que eu esqueci. Né? Então nós vamos orar. Amém. Agora agradecendo o Senhor. Senhor Deus e Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Exaltado seja o Senhor. Ó Deus, que a tua palavra prospere para aquilo que foi enviada, Senhor. Ó Deus, aí salvação para aquele que precisa. Aquele Aleluia. que está afastado aí. Glória a Deus. É hora de voltar, ó Pai. Glória a Deus. É hora de se reconciliar. É hora de tomar posição. Glória a Deus. Diante do Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja agora ajudando este alguém. Aleluia. Esse alguém que está enfermo, porque Aleluia. o Senhor é o médico dos médicos, e no teu nome toda e qualquer enfermidade Aleluia. é repreendida pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, toma os pregadores da tua palavra em tuas mãos. Aleluia. Os pastores que entraram. Aviva irmãos, a tua igreja, Pai. meu Pai. Ó Deus, aqueles que entrarão Aviva depois, a tua igreja. que a tua palavra encontre guarida, Preparando encontre para lugar dentro das A pessoas. volta do Senhor Jesus. Ó Senhor, preserva-nos para a honra e glória do teu santo nome, para o grande momento em que a tua noiva será arrebatada. Aleluia. Para o encontro com o noivo nos ares. Tudo isso eu te agradeço por fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, e as doces alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus, sejam conosco, sejam convosco e sejam com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor, até o dia que o Senhor voltar. Amém? Amém. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira neste mesmo canal aqui.